Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Uma pessoa disse para mim que quando a gente está se divertindo ou lá assistindo o jogo do Corinthians no estádio, né? Que deve ser muito bom, porque eu já assisti jogo ao vivo daqui de Franca, jogo da Francana, e gostei demais da experiência, porque jogo ao vivo e a cores é uma experiência muito mais prazerosa do que no audiovisual, não tem comparação. No audiovisual você pode ter um bom conforto de assistir pela televisão, todos os detalhinhos que podem ser mais vistos e analisados do que lá ao vivo e a cores no campo de futebol, né? Lá no estádio, porque na zona de conforto tem toda a narrativa ali, técnica, nos mínimos detalhes do jogo, aquela sensação de conforto, de entender mais do jogo assistindo no audiovisual é interessante, só que assistindo o jogo ao vivo e a cores no estádio de futebol é sem igual, porque ali você não pode perder nenhum lance, ali você tem que estar prestando atenção, porque se você distrair batendo papo com alguém do lado, pode sair gol e você não vê e não tem replay, entendeu? Então, a sensação é muito prazerosa. Aí teve uma pessoa que falou assim para mim, o problema é que quando você vive essas emoções, você magoa Jesus Cristo, porque ele nunca viveu isso antes. Aí eu falei, Jesus Cristo, ele desce do reino dos céus sobre nós na hora que ele quer, quando ele quer, como ele quiser. Ele faz isso quando ele quiser. A diferença é que ele tem um bom gosto melhor do que o nosso, porque ele é rei, né? É diferente, ele pode ser mais exigente do que nós. E eu tenho essa experiência porque eu já percebi isso aí e fizeram essa pergunta e foi isso que eu disse, porque ele é espírito de grandeza, né? Está no reino dos céus e ele tem essa liberdade de agir, ele sabe quando agir. E um dia eu experimentei a sensação ruim da ausência da essência divina de Deus Pai. Eu experimentei quando eu falei uma palavra da Bíblia Sagrada que espanta a centelha da vida eterna do corpo, a essência de Deus no nosso corpo. Então a diferença quando Jesus pousa sobre nós e a diferença de nós ter a centelha da vida em nós mesmos, em cada um de nós. E aí eu falei uma palavra da Bíblia que manda Jesus Cristo se afastar, sair da gente, a essência da vida eterna sair da gente. E a sensação que eu senti foi a coisa mais horrorosa do mundo. Uma sensação apenas de um ser vivo, sem essência, sem segurança alguma, sem confiança alguma. Apenas um ser vivo. Uma coisa mais assustadora do mundo foi a sensação que eu experimentei. É horripilante. É como se fosse apenas uma carne viva. Como se não tivesse nada lá. É uma coisa muito esquisita, uma sensação ruim pra caramba. Você se sente o ser mais desgraçado do mundo, é a coisa mais horrorosa do mundo. Essa sensação que eu experimentei quando eu li essa palavra na Bíblia, que ela mesma fala que não pode ser dita. Mas por eu ter lido, eu acabei falando. E aí a sensação foi horripilante. Pedi perdão de imediato para recuperar aquela confiança. Então é por isso que eu falo para vocês, eu vi uma leitura na Bíblia Sagrada semelhante ao jeito do Bolsonaro conversar, e eu até ri, contei na igreja porque eu dei risada. Eu falei que tem uma oração parecendo do Bolsonaro. Ele falando essa palavra da Bíblia, dizendo que ia pecar com a companheirada, os companheiros lá, falou outro nome, que é pecar com os camaradas, As coisas mais engraçadas. Aí eu ri, né, de eu ter lido isso na Bíblia Sagrada. Eu falei, bicho, mas será que foi ele que fez essa oração? Que ele falou essa palavra proibida na Bíblia Sagrada, que a própria Bíblia Sagrada fala que é proibida. Ele falou essa palavra e disse que a justificativa é que ele ia pecar com os camaradas.
Eu até ri disso. Eu espero que ele tenha se redimido com Jesus Cristo depois, né, desse pecado lá, né? Porque é muita coragem para poder usar essa palavra proibida que está escrito na Bíblia Sagrada, entendeu? Não pode ser dito. Porque eu disse, depois que eu me senti um ser objeto, apenas um ser vivo, sem essência, sem confiança, apenas uma carne viva, eu achei horripilante aquela sensação desgraçada, horrorosa, e pedi perdão de imediato para recuperar a minha essência. Então é isso, nós temos, cada um de nós, a nossa própria essência. E essa essência que tem a ver com a centelha da vida é uma bênção, entendeu? E falar essa palavra, que a Bíblia diz que é proibida, é horripilante por causa disso, que você perde essa essência, você se sente o ser mais excomungado do mundo, é uma coisa horrorosa, entendeu? E Jesus, por ser rei da vida eterna e está assim no firmamento, ele pousa sobre a gente quando ele quer, na hora que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. E ele pousa na certeza da atitude dele, do que ele pretende fazer naquele momento. Foi assim comigo quando estava descendo a rua e precisava me livrar de um tormento para cumprir uma missão. Ele pousou sobre mim e espantou um amigão ali que podia me interceptar, me pedir de fazer o que eu precisava fazer, que estava na cabeça e não podia esquecer. E voltou na mesma velocidade que ele desceu e voltou. Ele só me ajudou a agir ali para espantar ali aquela intercepção, né? E subiu numa velocidade impressionante, porque ele faz isso numa velocidade impressionante. Que é uma coisa assim que não dá para calcular, né? Uma velocidade incrível. A facilidade que ele tem de pousar e voltar. Então tem essa diferença. Tem a intervenção dele em pessoa e tem a nossa centelha da vida, que a ele pertence. E quando falamos essa palavra proibida da Bíblia Sagrada, a gente se sente o ser mais desgraçado da Terra, a coisa mais horrorosa do mundo. Foi por isso que quando eu li essa passagem na Bíblia, eu ri, achei engraçado, pensando como que o cara que orou ali, conversando do jeitão do Bolsonaro, teve coragem, né, de falar que a palavra para poder pecar. Se é ele que disse, né, vai saber, porque é incrível como a Bíblia nos revela muitos detalhes da nossa vida na Terra, né? O histórico popular das nossas ações populares na Terra. A Bíblia fala, né, com a gente. Uma vez eu estava sendo atormentado, o meu primo ligou lá de Passo e falou para mim: Ronaldo, corra agora, abre a Bíblia e leia. Aí eu abri a Bíblia, comecei a ler, a Bíblia começou a narrar minha história de um jeito tão incrível, tão lindo, que eu desacreditei que a Bíblia Sagrada estava me defendendo e, e fiquei incrédulo ali naquele momento, que eu fiquei incrédulo por não conseguir acreditar que a Bíblia Sagrada estava me defendendo. Eu comecei a enrolar a língua, não consegui mais, nem consegui ler, de tanto que eu desacreditei naquilo que eu estava vendo. A Bíblia Sagrada contando a minha história de um jeito mais bonito do que eu mesmo pensava, entendeu? Então é por isso que eu falo para vocês, existe mais entre céus e a terra do que imagina a vã filosofia, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.